Olá, seja muito bem-vindo à Federação Espírita do Estado de São Paulo e a mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje se encontra no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Antes, porém, vamos elevar o nosso pensamento, encontrando o nosso Pai, o nosso Criador, o Deus da vida, agradecendo a Ele por todas as oportunidades, por tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós recebemos. Vamos buscando também a figura de Jesus, nosso mestre e irmão maior, aquele que veio nos trazer o exemplo do verdadeiro amor, aquele que trouxe também exemplos de humildade, fraternidade e de caridade. Que esse Jesus nos abençoe e nos ilumine, inspirando-nos. Nesse capítulo, em que Kardec traz tudo sobre a inimizade, sobre ofensas recebidas, existem alguns itens que são do 9 ao 16, em que ele coloca mensagens de espíritos amigos que trazem para nós informações a respeito dos sentimentos que muitas vezes afloram entre os homens quando se sentem ofendidos. O primeiro deles é a vingança. E o espírito amigo que nos traz a mensagem nos explica que a vingança é um sentimento pior do que aquele revide imediato no momento em que se sente ofendido. Porque durante uma vingança, aquele ofendido planeja uma forma de reparar o mal que recebeu. Ele tem requintes de elaboração. Busca uma forma, muitas vezes desonesta e falsa, para expor aquele que ele julga ser um ofensor. Vem daí o ditado popular, que a vingança é um prato que se come frio. Mas o Espírito Amigo nos diz mais. Nos diz que essa elaboração, que essa forma de se vingar, é uma coisa muito bárbara, que vem lá dos nossos tempos mais selvagens, porque nós deixamos aflorar de dentro de nós o que é mais instintivo. Não usamos a razão, não usamos a qualidade que nós já temos de pensar, de escolher e de decidir o que vamos fazer. Deixamos que o instinto aflore de dentro de nós. Depois ele nos fala do ódio. E diz que o ódio, aquele sentimento de raiva, capaz realmente de prejudicar e de machucar alguém, também é um sentimento que não merece ser elaborado. Porque aquele que odeia, aquele que tem esse sentimento para com o próximo, muitas vezes seria capaz de atingi-lo, se não mortalmente, de feri-lo, se o seu pensamento tivesse uma força maior. O ódio é um sentimento que nos afasta de Deus, que nos afasta do amor maior. Porque quem sente ódio, muito provavelmente não sente um amor mais puro. Aquele que consegue odiar com muita força acaba se afastando do amor de Deus e, consequentemente, se afasta do Pai também. Finalmente, Kardec traz alguns depoimentos a respeito do duelo, que era uma prática muito comum naquela época, final do século XIX, onde era uma forma de lavar a honra, era a convocação de um duelo. Aquele que se sentia ofendido convocava o seu ofensor para um duelo, que era quase uma luta, utilizava armas, e o resultado do duelo era a morte de um dos dois duelantes, ou do ofendido ou do ofensor. De qualquer forma, teríamos a morte como consequência. E nós sabemos que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém por sua vontade. Então, quando os espíritos nos falam do duelo, eles já dizem que esse costume também bárbaro já estava em extinção. E hoje, nas sociedades modernas, realmente o duelo está praticamente extinto. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que seria um duelo nos momentos atuais.
O que será que acontece quando nós estamos participando de uma discussão muito grave, onde as partes discordam muito nos seus pontos de vista? Ou então, quando nós participamos e ouvimos esse tipo de contenda? O que se passa dentro do ser quando nós começamos a elaborar, escolher, decidir e escolher um lado para ficar? Será que isso também não é um duelo? Será que discussões muito acirradas não são duelos mentais, duelos verbais? E será que as ofensas proferidas, os sentimentos emitidos, emanados desses seres, também não são capazes de ferir? De arrasar com os sentimentos de alguma pessoa? De levá-los a uma decadência? Pois é, esse também seria um sentimento ruim que viria daquela origem do duelo, de se impor, de querer ganhar, de sempre estar com a razão. E é por isso que no Evangelho, Jesus nos deixa aquela mensagem muito importante, que é: quando você se sentir ofendido, dai a outra face. Por que Jesus diz isso? Jesus nos deixa essa mensagem para que nós possamos evitar esses sentimentos de revidar as ofensas recebidas. O que Jesus diz é para que a gente ame os nossos inimigos. Não é fácil amar os inimigos, mas também Jesus não pede que seja aquele amor incondicional que nós já sentimos por aqueles seres mais próximos e que nós amamos, que estão muito perto de nós, que nasceram próximos de nós. Aqueles seres que vivem conosco, sejam nossos filhos, irmãos, grandes amigos, aos quais tudo é permitido e que nós perdoamos com muita facilidade. É evidente que não vai ser tão fácil, nem tão simples perdoar aqueles que nos ofendem. Mas nós podemos ter aquele sentimento de passar por cima, que é de não revidar o mal que recebemos. É aí que está, dai a outra face. Desejo bem àquele ser que no momento não está caminhando e não tem os mesmos propósitos que nós, mas é um ser que, como nós, é filho do mesmo Pai e vai em busca da sua felicidade. Quem sabe lá no futuro nós nos encontraremos novamente. Então esse perdoar e dar a outra face é desejar-lhe o bem, que ele encontre o que ele precisa. E para isso nós precisamos educar os nossos pensamentos. Precisamos direcionar e escolher o que nós queremos. É aí que vem o vigiai e orai, que também está no Evangelho. Para vigiar, nós precisamos modificar a rota dos nossos pensamentos. Precisamos estar atentos. É para isso que também existe o vigiar. Então procuremos sempre, se nos depararmos com algum pensamento mais livre, mais solto, mudar a rota desse pensamento. Vamos buscar controlar através da nossa razão. Somos seres racionais. Podemos e estamos no momento de fazer isso. Controlando os nossos maus impulsos, os nossos maus pensamentos, nós conseguiremos mudar o direcionamento daquilo que está à nossa volta. Emanando bons pensamentos, através de nós primeiros nos beneficiaremos. Beneficiaremos o nosso corpo, porque afinal o corpo também se alimenta das nossas emanações mentais. Seremos capazes de apaziguar e emanar bons sentimentos à nossa volta para aqueles que nós amamos. E assim tudo se modificará. E assim também nós nos aproximaremos de Deus, através do controle dos pensamentos, direcionando-o para as boas ações e para os bons sentimentos. É assim que veio Jesus nos ensinar. Muita paz a todos. E se você gostou desse nosso tema, se ele te fez bem, por favor, repasse-o para aqueles que você ama, sejam familiares, sejam amigos, pessoas do seu relacionamento. Muito obrigada.